Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. João Augusto Cura quem vos fala. Em termos práticos, um Hokage é o ninja mais forte de uma geração. Mas afinal de contas, como é escolhido um Hokage? Eu peguei aqui o exemplo do Senju Hashirama, né, o grande primeiro Hokage. Qual foi o termo, né, que tornou ele o primeiro Hokage? Ele foi fundador de Konoha, junto com o Uchiha Madara, né? E ele, por ser o fundador, foi o autoproclamado primeiro Hokage, também chamado de Deus Shinobi, porque ele era muito forte, muito poderoso. Então, ali estava formado o primeiro Hokage de Konoha, foi nomeado por direito de fundação. Ele fundou a vila, logo ele era o primeiro Hokage. Mas quais são os termos que derivam um Hokage? Primeiro, o Conselho de Konoha tem que aprovar o candidato. O daimyo do País do Fogo tem que aprovar o candidato. Os cidadãos que vivem em Konoha devem respeitar e reconhecer o candidato a Hokage como um ninja poderoso. E quarto, o Hokage que será candidato terá que ter a indicação de um Hokage anterior. São 4 requisitos. No caso do primeiro Hokage, ele não tinha quem indicasse ele foi nomeado por direito de fundação e porque ele era um ninja extremamente poderoso. O primeiro Hokage Senju Hashirama foi escolhido por direito de fundação e por ser o ninja mais poderoso de sua época. Então ele foi reconhecido como tendo o direito de ser o líder da vila. Com a saída do primeiro grande Hokage Senju Hashirama, Senju Tobirama foi nomeado. Mas Senju Tobirama é irmão de sangue de Senju Hashirama. Então meio que o poder estava em família ali, né? É o famoso nepotismo. O poder estava em família ali. Tem 4 condições, como eu já expliquei. Mas Senju Hashirama se tornou líder por fundar a vila e ser o mais poderoso da vila. O seu irmão Senju Tobirama era o irmão direto do primeiro Hokage e se tornou Hokage por indicação do seu irmão, que assumiu o posto após a morte do seu irmão. Então, quando Senju Hashirama morreu, Senju Tobirama, o seu irmão, assumiu o cargo por ser o ninja mais forte da sua geração, com a morte do seu irmão, e por ter indicação do Hokage anterior. Então, nada de daimyo, nada de aprovação de ninguém. Ele era o ninja mais forte depois do próprio irmão e ele tinha indicação do falecido irmão. Então, ele assumiu o cargo. É um nepotismo, né? O irmão indicou o próprio irmão. Sendo ninja poderoso que era, Senju Tobirama era muito ameaçado, porque eram tempos de guerra e a paz em Konoha era frágil, então ele tinha um esquadrão de elite. E esse cara aí era um dos membros do esquadrão de elite de proteção do Hokage. E para quem não sabe, esse cara é Hiruzen Sarutobi quando jovem. Hiruzen Sarutobi também, além de ser membro do esquadrão de proteção do segundo Hokage, era aluno do próprio segundo Hokage. Então o segundo Hokage era professor do Hiruzen. E ele nomeou o próprio Hiruzen, que era do seu esquadrão de elite, e também seu ex-aluno, como o próximo Hokage. Então, veja bem, o primeiro Hokage era irmão do segundo Hokage, que nomeou seu próprio irmão para o cargo. O segundo Hokage, por sua vez, nomeou seu ex-aluno e membro da guarda pessoal. Então, vamos dizer que tem um interesse político ali, né? Mesmo considerando que o Hiruzen era extremamente poderoso, nós vamos considerar que tem um interesse político ali. Um irmão nomeou o outro e também nomearam um ex-aluno, né? E também um cara que era da sua guarda pessoal, da sua segurança pessoal. Então, por indicação do segundo Hokage, Hiruzen Sarutobi foi o terceiro Hokage. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que prova que o Hiruzen Sarutobi foi de longe a pior escolha que o nosso amigo Senju Tobirama poderia tomar para ser o próximo Hokage, né? Porque foi o pior Hokage da história. Tem um vídeo aqui, vou deixar no card. Minato Namikaze assumiu o posto de quarto Hokage após a aposentadoria de Hiruzen Sarutobi, por indicação do Conselho da Vila. Então, os Conselhos dos Anciões e o próprio Daimyo indicaram Minato para o cargo de quarto Hokage, após a aposentadoria do Hiruzen. Cargo que o Minato aceitou até a sua morte, né? Quando ele, infelizmente, foi morto no ataque da Kyuubi. Então, por indicação do Conselho e do Daimyo, até agora só temos o quarto Hokage. O primeiro Hokage por direito de fundação, inquestionável. O segundo Hokage por indicação do seu irmão e por ser o ninja mais forte que tinha até então. Então, assim, meio questionável, né? Indicação de família. O terceiro Hokage por ser o ninja mais forte daquela geração.
e por ter indicação do seu professor e também do seu amigo pessoal, né, porque participava ali do conselho de proteção, se tornando o terceiro Hokage. Então aí nós já entramos num questionamento também que também considera nepotismo, né? Entre o segundo e o terceiro está aí o nepotismo. Agora, no caso do quarto Hokage, não. O quarto Hokage foi eleito por direito dos anciões da vila e do próprio Daimyo. Então ele não tem nada a ver com isso, ele foi eleito por ser o ninja mais forte e mais indicado para o cargo. O Daimyo concordou com isso e também o conselho de Konoha concordou com isso. Após a morte prematura do quarto Hokage, Hiruzen Sarutobi foi forçado a sair da sua aposentadoria e assumir o cargo de Hokage interino até a sua morte. Mas o interessante aqui é que Hiruzen treinou esses três caras, os Sanins lendários, Orochimaru, Jiraiya e Tsunade. E então, quando o terceiro Hokage, Hiruzen, morreu, ele pediu ao Jiraiya, antes de morrer, que assumisse o posto de Hokage. Só que o Jiraiya recusou isso. O Jiraiya não queria ser Hokage. Então ele passou a responsabilidade para Tsunade. E aí entra mais um ponto de nepotismo. A Tsunade era, sim, a ninja mais poderosa naquele momento. Isso é inegável. Ela é uma shinobi médica muito poderosa, tem um taijutsu excelente e ainda tem um jutsu que torna ela quase imortal. Então, sim, ela era a shinobi mais poderosa naquele momento, mas ela não estava na vila. Então, por que considerarem ela? É um nepotismozinho, né? Já que ela era neta do primeiro Hokage e sobrinha neta do segundo. Além de ter sido treinada pelo terceiro. Precisa dizer mais alguma coisa? Após a aposentadoria de Tsunade, porque ela se aposentou, ela continua viva mesmo nos eventos de Boruto, mas ela está aposentada. Quem assumiu o posto foi Kakashi Hatake como próximo Hokage de Konoha. E ele não cumpria todos os requisitos. Lembra quais são os requisitos? Ser indicado pelo Conselho de Konoha. Ele não foi indicado pelo Conselho de Konoha. Ser indicado pelo Daimyo ou ser aprovado pelo Daimyo. Ele não foi indicado pelo Daimyo também. Não foi indicado pelo Daimyo do País do Fogo. Ser respeitado pelos cidadãos de Konoha, bem, ele é respeitado sim. E ser forte. Ele também era forte, bastante forte. Mas o que pesou é porque ele foi indicado pela sua antecessora, Tsunade indicou o nome do Kakashi, e ele era um ex-aluno do quarto Hokage Minato Namikaze, o que também pesou a favor dele. Então, por ser um ex-aluno do quarto Hokage, por ter técnicas poderosas, ser um shinobi poderoso, e principalmente por ter indicação da sua antecessora, os sindicatos de conselheiros de Konoha, né, o conselheiro de Konoha e o Daimyo, acabaram aprovando o Kakashi como próximo Hokage. Então ele entrou por indicação da sua antecessora e também por ter sido aluno do quarto Hokage, que também era um Hokage da Vila ali, né? Fechando a nossa lista com chave de ouro, temos o sétimo Hokage, Nanadaime Hokage Uzumaki Naruto. Sim, ele é o ninja mais poderoso atualmente. Enquanto ele estiver vivo, ele é o Genjutsu da Kurama, o cara que tem controle do chakra da Kurama. Então, sim, ele é o ninja mais poderoso vivo. Sim, ele tem influência e respeito dos cidadãos. Então, sim, ele é candidato forte para o cargo. Mas você sabe o que realmente pesou para ele ser o grande Hokage? A indicação do Kakashi, por ele ser um ex-aluno do próprio Kakashi e por ele ser filho do quarto Hokage. Então, peraí. O cara teve a indicação do Kakashi, ele era ex-aluno do Kakashi e ele era filho do quarto Hokage. Então, ele de longe é o cara mais nepotizado dessa lista. O único que não tem nenhum efeito de nepotismo é o Minato. Que o Minato foi indicado pelo conselho, foi indicado pelo Daimyo, teve aquela reuniãozinha, e eles chegaram no nome do Minato. Todos os outros tiveram algum direito ali, com exceção do próprio Hashirama, porque é direito de fundador, né? O cara fundou, então ele é o chefe. Direito de fundador. Então, pro Hashirama a gente passa um pano, e o Minato também é o único dessa lista que não tem nenhuma validação anterior. Então vamos dizer que o Hashirama, sendo o primeiro, e o Minato, sendo o quarto, são os únicos que não têm nenhum nepotismo envolvido. Todos os outros têm. Pegar os históricos de todas as grandes vilas, Sunagakure, Kazegakure, todas as outras vilas. Nenhuma outra vila tem isso. O nepotismo só acontece entre os Hokages e não sobre todos os Kages. Os únicos dessa lista que não tem nepotismo envolvido são o primeiro Hokage, Senju Hashirama, e o quarto Hokage, Minato Namikaze. Os demais têm sim.
Um por influência de ser irmão do primeiro, o outro por ser aluno e participar da guarda, o outro a outra por ter participação como ex-aluna e ser neta do primeiro, o outro por ter indicação da própria antecessora e por ser treinado pelo quarto, o Naruto por ser o Naruto e ter como nascido com o ovo virado para a lua e tudo deve estar dando tudo certo, né? Porque ele não só é professor, não só é aluno do ex-Hokage, como também foi indicado pelo próprio, e é filho do quarto Hokage. Então, sim, tem nepotismo. Então, sim, por mais que esses shinobis fossem extremamente poderosos, eu não questiono o nível de poder desses personagens que foram eleitos como Kage, isso é inquestionável. Tá? Eu não questiono a força dos Kages. Mas é inegável que vai muito além de força. Tem política ali. E são vantagens políticas. Os Kages de Konoha não são escolhidos por serem simplesmente os mais poderosos, ou simplesmente por indicação do Daimyo, ou pelo conselho da vila. Não. Tem nepotismo, sim, e essa lista é para provar isso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.